Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Help Química. Eu sou o professor Emerson Gonçalves e vou estar aqui hoje com vocês nessa aula temática e especial sobre o coronavírus e o Covid-19. Pessoal, meu intuito nessa aula de hoje não é vir espalhar boatos, não é vir colocar informações em que alguns podem gerar desconfiança sobre a veracidade delas. Por isso que eu não irei me aprofundar nas partes biológicas referente ao coronavírus. Essa aula de hoje, ela tem como objetivo de explicar de uma forma simples para que qualquer pessoa, qualquer um de vocês que estão aí do outro lado dessa telinha me vendo, eu quero que vocês entendam de maneira científica o porquê que sabão e álcool em gel são as maiores armas contra o coronavírus nesse momento delicado que ainda não existe vacina contra este vírus que tem causado uma pandemia. Então, pessoal, este é o meu objetivo, usar os meus conhecimentos como professor de química para tentar passar de maneira simples e acessível para vocês. Na oportunidade, eu gostaria de fazer um pedido. Você que ainda não é inscrito aqui no Help Química, aproveita esse momento que você está assistindo essa aula, vai aí embaixo do vídeo, se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho para ficar por dentro de todas as novidades, aulas e temas como esse que vocês pediram pelo Instagram, beleza? Então, eu fiz uma enquete e 86% das pessoas que votaram lá em meu Instagram, g.emerson, votaram que sim, que queriam uma aula temática sobre o coronavírus. Vocês me ajudaram a fazer essa aula. E aqui eu estou entregando esse resultado para vocês. Espero que vocês gostem. Espero que sanem as dúvidas. E que a ciência ela venha nos explicar e nos ajudar a passar por esse momento tão delicado na vida minha e de todos vocês. Bem, então pessoal, vamos agora para o momento. Vamos começar de fato a nossa aula de hoje. Para nós começarmos a nossa aula temática e especial sobre o coronavírus, eu preciso, antes de mais nada, discutir com vocês alguns conceitos, porque eu não sei qual que é meu público que está aí do outro lado. Eu não sei se são estudantes, eu não sei se são leigos, eu não sei se é alguém que já parou de estudar há muitos anos. Eu não sei se é alguém que tem conhecimento dos assuntos prévios. Então nós vamos tentar abordá-lo aqui um pouco para repassar as informações de maneira segura e eficiente para quem está aí do outro lado me assistindo. Bom, para nós entendermos um pouco mais então sobre o que está acontecendo e evitarmos até de propagarmos preconceitos ou falsas informações, vamos trocar um pouco de ideias sobre a diferença entre coronavírus e Covid-19. Então, nessa primeira linha aqui, nós falamos um pouco sobre o que vem a ser o coronavírus. O coronavírus ele é um vírus pertencente a uma família, uma espécie de vírus chamado Coronaviridae, que é um nome derivado do latim. E junto com Coronaviridae, dentro dessa família, existem outros vírus que os cientistas já conhecem, como o SARS-CoV e os MERS-CoV, que são pertencentes à mesma família. E também foram propagados, foram começados pelo contato de animais, como, por exemplo, o gato. Então, esses dois vírus já existiam e são da família do novo coronavírus. Esse nome, novo coronavírus, ele começou a ser usado, ele foi iniciado pela mídia no ano que nós estamos vivendo agora, o ano de 2020. Então, por ainda não se saber ao certo, por ainda estar em estudos, a mídia começou a vir chamá-lo de novo coronavírus. E depois, até o nome oficial ser divulgado pela comunidade científica, o que então a mídia chamava de novo coronavírus foi apelidado de 2019 nCoV, que foi um nome provisório para esse vírus. E esse nome,
2019, nCoV, veio por causa do ano da sua descoberta. Ao contrário de que muitos pensam, ele não foi descoberto no ano de 2020, e sim no final de 2019. Porém, somente no ano de 2020, a pandemia veio se alamar mundo afora. Hoje, oficialmente, o nome dele é SARS-CoV-2, que vem da sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou Coronavírus 2. O Covid-19 é o nome da doença respiratória causada por esse vírus. E esse nome, Covid-19, é o nome aceito pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, Covid-19 é a doença. Coronavírus é o nome do vírus que transmite essa doença. Pessoal, para nós entendermos então como ele transmite a doença, por que ele transmite, nós precisamos resgatar alguns conceitos do ensino médio, alguns conceitos da bioquímica, como por exemplo o conceito de proteínas. O que vem a ser então essas tais de proteínas? Mas por que você está falando de proteínas, Emerson? Nós vamos precisar entender o que são esses conceitos para nós respondermos algumas perguntas que vocês me fizeram pelo Instagram. Então, moçada, quando nós estamos falando de proteína, seja ela de animais pequenos, seja ela de animais grandes, seja ela aplicada em bactérias, seja ela aplicada em vírus, nós estamos falando de grupos de macromoléculas, ou seja, de moléculas gigantes, que são formados por unidades incomuns muito menores. E essas unidades comuns muito menor, elas são chamadas de aminoácido. Então, olha aqui para essa estrutura que está aparecendo na telinha de vocês. Esse grupinho destacado aqui, chamado grupo amino, é um grupo pertencente a uma espécie química chamada de aminos, ou função amina. E esse outro grupo aqui, que é um grupo chamado grupo carboxílico, ele é um grupo de uma função orgânica chamada ácido carboxílico. Então, se nós temos uma função amina e um grupo carboxílico ligado por um átomo de carbono, ao qual nós damos o nome desse átomo de carbono alfa, nós temos uma unidade comum chamada de aminoácido. E esse grupinho R aqui são os grupos que compõem as mais variadas proteínas existentes, seja ela nas bactérias, seja nos vírus, seja no mundo animal ou vegetal. Então, todas as proteínas, elas são formadas por aminoácidos, que é a menor unidade existente em um grupo dessas moléculas gigantes. Quando essas moléculas elas vão se unindo umas com as outras, quando nós temos um pedacinho do grupo ácido carboxílico juntando com outro pedacinho do grupo amino ou grupo amina, elas têm um arranjo tridimensional que pode formar hélices alfa, por causa desse espaço como se fosse um tanto de laminazinha, ou elas podem formar como se fosse lâminas esticadazinhas, que nós chamamos de lâmina beta. Então as proteínas elas podem se arranjar em forma de hélice, que é como se elas se entrelaçassem uma nas outras, formando uma espécie de hélice, como essa daqui, ou elas podem ser arranjadas como se fossem um monte de folhazinha umas com as outras. Esse formato das alfa, da hélice alfa e da lâmina beta, que dão a estrutura tridimensional e as mais diversas aplicações biológicas das proteínas no ser humano e outro ser vivo. Bom, pessoal, então agora que nós já entendemos um pouquinho das estruturas das proteínas, nós começamos a ter ferramentas para falar um pouco sobre a estrutura do coronavírus. A estrutura do coronavírus, ela tem uma cápsula lipídica.
que envolve a estrutura do vírus como um todo. O que vem a ser então essa estrutura lipídica? Imagina que esse vírusinho aqui, representado aqui nessa figura, essa parte em vermelho escuro, seja toda uma camada de gordura, uma camada de lipídio, que envolve o material genético desse vírus, que no caso dele é o RNA, que é a sigla para ácido ribonucleico. Esse RNA é uma proteína que dá a característica do vírus. É como nos seres humanos, nós temos o DNA, que é uma proteína que nos caracteriza cada pessoa. O RNA é a molécula, a proteína, que é envolvida por essa camada de gordura do vírus. E essa proteína, ela protege o RNA. Por quê? Se o material genético do vírus for destruído, assim como qualquer material genético de qualquer ser vivo, esse ser vivo deixa de existir. Em outras palavras, esse ser vivo, ele morre. E uma característica muito interessante no coronavírus é porque essas espécies de proteína que fica do lado de fora da sua cápsula lipídica é o chamado de proteína S, que vem da sigla do inglês de spike, que traduzido ao português significa espinhos. Essas células S, que está aqui destacada para vocês na telinha, essa célula S, ela que é responsável por ligar o vírus nas células pulmonares. Então, a nossa célula pulmonar, elas têm uma espécie de um receptor. E essa proteína S, vinda do vírus, ela se encaixa dentro dessa célula pulmonar. E quando ela se encaixa, o vírus ele coloca o seu material genético dentro da nossa célula. E aí começa a sua reprodução. O corpo, como uma forma de ataque a esse ser estranho, começa a produzir tosse, febre alta, entre outros sintomas, que é característico da doença do Covid-19. Então, os sintomas que nós sentimos por pegarmos o coronavírus é justamente uma resposta do nosso corpo por um ser que está destruindo as células nossas, depositando assim o seu material genético dentro dela. Como isso acontece? Então, dê uma olhada nessa pequena representação, onde que esse material aqui, em cinza escuro, representa o material que envolve a célula humana. Então, o vírus, como eu havia dito, ele tem uma espécie de proteína que nós chamamos de proteína S. E ela vai ligar com uma proteína da nossa célula chamada ACE2, onde que ele vai agregar-se através das células pulmonares e vai depositar o seu material genético. Então, esse material genético em azul que estava no vírus, ele então é transferido para o material genético da célula. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas como então o vírus consegue chegar até o nosso pulmão? O vírus ele chega por meio de gotículas respiratórias ou pelos contatos das nossas mãos. Então, se minha mão ela encostou em algum material, por exemplo, o próprio dinheiro, ou um pedaço de ferro de ônibus coletivo, ou simplesmente no aperto de mão de uma pessoa contaminada pelo coronavírus. Se um simples aperto de mão faz com que a minha mão ela venha até minha boca, ou venha até os meus olhos, que está próximo ao meu nariz, a minha região respiratória, gotículas da respiração pode transportar o vírus para dentro de nós. E é aí, dessa maneira, que ele consegue ter acesso às nossas células e começar a dar início à Covid-19. E aí, isso gera muitas perguntas. Entre essas perguntas, algumas vocês me fizeram pelo Instagram, querendo saber o que é mito, querendo saber o que é verdade.
Então a primeira pergunta, que eu acho que abre uma série de perguntas interessantes, foi enviada pelo Oliveira Tonin. E ele queria saber a respeito do mecanismo de ação do vírus. Ou, como eu perguntei ele posteriormente, queria saber como que o como o sabão ele age, qual é o mecanismo que o sabão tem para derrotar o coronavírus. Por que tem tanto se falado? Lave a mão muito bem lavada com sabão. E o Help Química, por meio de muita pesquisa, vai responder a pergunta do @Oliveira Tonin, que pode ser também uma dúvida que você que está aí me assistindo tenha também. Então, primeiro a gente precisa entender de novo como que é a estrutura do vírus. Ele é envolvido por uma camada lipídica, como eu já havia dito para vocês. Camada lipídica seria o sinônimo de uma camada de gordura. E nós temos um ótimo removedor de gordura na casa da gente. Quem que ele é? O próprio sabão. Nós não usamos ele quando vamos tomar banho ou para lavar a louça. Então, o sabão, o detergente, são ótimos removedores de gordura. Como que funciona? Qual que é o mecanismo que faz isso? Para nós entendermos como que ele é um bom agente, precisamos entender como que é a estrutura do sabão como um todo. Então, olha para essa estrutura aqui embaixo. Isso é um pedaço de uma molécula de sabão. Essa molécula de sabão, ela é dividida em duas regiões. Uma região que ela tem uma característica hidrofóbica, ou seja, ela não é chegada em água. E temos uma outra região que ela é muito polar. Ela tem muita afinidade com a água. Então, em outras palavras, se eu destacar essas duas regiões da molécula, em que essa de vermelho seria uma região que nós chamamos de apolar. É uma região onde que os hidrocarbonetos prevalecem. E os hidrocarbonetos, sendo apolar, em outras palavras, significa eles têm muita afinidade com gordura. Só que eu tenho aqui um grupinho que tem uma característica muito polarizada, que é esse grupo que está em azul. Esse grupo, então, ele tem muita afinidade com materiais polares, como a água, por exemplo. Então, quando nós temos esse grupinho OH, isso significa, leigamente falando, assim, é como se a molécula estivesse falando: olha, esse pedacinho aqui gosta de água, gosta muito. Esse pedacinho aqui em vermelho é como se estivesse dizendo assim pra gente: olha, eu não gosto de água, mas gordura é comigo mesmo. Beleza? E aí, com base nessa estrutura, quando esse sabão ele se interage com gordura e água, como que isso acontece? Porque essas moléculas de sabão, detergente, coisas do tipo, eles conseguem formar uma espécie de micela. É como se fosse essa bolinha que está sendo representada aqui. E cada pontinho, cada cabeça da micela que está em vermelho, é como se estivesse correspondendo esse lado polar da nossa molécula. E todos esses tracinhos em pretos aqui é como se fosse a parte apolar de nossa molécula. Ou seja, a parte preta se interagiria com a gordura, que está aqui destacada em laranja para vocês. E a parte vermelha seria a parte que se envolveria com as moléculas de água. Então, dessa maneira, nós conseguimos destruir o coronavírus. Por quê? Quando o sabão ele se interage, a parte apolar do sabão se interage com as camadas externas do coronavírus, com a gordura, ele começa a remover gordura. E essa gordura que foi removida, ela vai embora com a água, junto com o sabão. Então é onde que nós começamos até a destruição do vírus, conforme representado e esquematizado nesse desenho para vocês.
Só que, por que os especialistas eles insistem muito em falar lava com bastante água e sabão? Para a água levar embora os traços de gordura do vírus que foram ali arrancados. E por que muito sabão? Para garantir a eficiência no tratamento anti-coronavírus. E o mais legal de tudo isso, sabe o que é? Que dentro dessa cápsula lipídica do coronavírus, nós temos estruturas de proteínas. Estruturas daquelas das quais sejam elas em um formato alfa, ou seja, elas em um formato folha beta, elas têm muita afinidade com água. E elas tendo muita afinidade com água, o material genético do coronavírus consegue ser arrancado e, consequentemente, destruído. E como eu disse alguns minutos atrás, se você destrói o material genético, você destrói esse ser, inclusive o coronavírus. Uma outra pergunta foi feita pelo Giuseppe Rei. Ele perguntou: qual é a diferença na eficiência de higienização entre o álcool e o sabão? Essa é uma dúvida que muitos têm, porque muitos às vezes acham que é necessário lavar a mão e passar o álcool em gel logo em seguida, porque assim você vai ter uma eficiência maior contra o coronavírus. Para eu responder essa pergunta, nós precisamos dar uma olhada na molécula, na estrutura do álcool que é usado no álcool em gel. O álcool usado na produção de álcool em gel é recomendado que seja o chamado álcool de cereais. E os álcools de cereais nada mais são do que também uma espécie de álcool etílico, esse álcool de limpeza que nós temos na casa da gente. E esse álcool ele tem a seguinte estrutura, em que, assim como as moléculas do sabão, ele também apresenta uma parte apolar, que é essa destacada em vermelho, e apresenta uma parte polar, que é essa destacada na tela de vocês em azul. Então, qual que é a diferença? Quimicamente falando, a diferença se dá ao tamanho da molécula. Se no álcool eu tenho moléculas menores, isso indica que quando eu usar o álcool em gel, é necessário esfregar muito bem a mão para garantir que todas as moléculas vão estar interagindo com a molécula do vírus. E, dessa maneira, causando a destruição da sua camada lipídica e também do seu material genético. Mas quando então o álcool em gel ele vai ser usado? Use o álcool em gel na rua, quando você não tiver água e sabão. Se você tem a opção de lavar as mãos com água e sabão, faça isso e deixe o álcool em gel para a higienização dos móveis das casas de vocês. Uma outra pergunta foi feita pelo telespectador Wesley Brito Underline. Ele perguntou: o álcool em gel é o melhor na luta contra o coronavírus? Help Química responde. Mas, novamente, para respondermos a essa pergunta, vamos dar uma olhada na estrutura do sabão e do álcool em gel. Então, o álcool em gel, ele é essa molequinha aqui de baixo. Uma molécula pequena. A estrutura do sabão é essa molécula grande aqui, que ela é capaz de cercar ainda mais o nosso material. Ela é capaz de juntar e prender ainda mais o causador do coronavírus. Bem, então, dentro de casa, o melhor mesmo é lavar com água e sabão. Tá na rua, não tem como lavar as mãos, use o álcool em gel. Bem, mas dentro de casa, água e sabão é o melhor no combate contra o coronavírus. Uma outra pergunta foi feita pela telespectadora Nanda F. Santiago. E ela perguntou: experimento que rolou, sabe? Ou tensão superficial. Ele é só um modelo ilustrativo? Confesso
que eu tive um pouco de dúvidas quando a Nanda fez essa pergunta. E eu chamei ela para tentar entender melhor um pouco da dúvida dela. E eu vou passar para vocês também. Só que, para que eu responda qual que foi a dúvida dela e explique para vocês um pouco melhor a pergunta, eu preciso que vocês entendam o que é a tensão superficial. A tensão superficial ela acontece na interação de um líquido com um outro estado físico. Por exemplo, a água quando está interagindo com o ar. A água e o ar, eles não têm boa interação. Então formam uma espécie de película aqui em cima, que é como se fosse uma camada sobre a água. E essa espécie de camada é o que permite, como por exemplo, alguns insetos caminhem sobre a água. Só que, qual que foi a dúvida da Nanda? Porque existem materiais que são tensoativos. E esses tensoativos, como por exemplo o detergente, eles destroem essa tensão superficial. Então, um experimento do Clips, por exemplo, se você tem um clipe sobre a água e ele está nessa tensão superficial, se você pingar 2 ou 3 gotas de detergente, posso até fazer aqui no Help Química para vocês esse experimento, você está quebrando, você está rompendo a tensão superficial daquele clipe, daquele material líquido, desculpa, como se fosse o caso da água. E aí, rolou um experimento ilustrativo para mostrar que alguns materiais gordurosos eles podem deslizar quando a tensão superficial ela é quebrada. Porém, pessoal, o que a gente precisa entender é que esse experimento ele é meramente ilustrativo. No caso do sabão e do detergente do álcool em gel sobre o coronavírus, há uma interação entre as moléculas. E essa interação entre as moléculas pode fazer com que esse material ele seja rompido e até mesmo destruído. Tudo bem? Então, conforme a OMS tem indicado, lave as mãos. Ainda é o mais eficaz na luta contra o coronavírus. A outra pergunta foi feita pela Len Mourão. E ela perguntou: fazer álcool em gel em casa rola? Aí depende de como você vai fazer a produção do álcool em gel em casa. Existem reagentes químicos que são vendidos nos chamados de casas de essência. Esses reagentes, sim, você pode comprar com álcool de cereais, tensoativos próprios e água filtrada ou destilada, que é mais indicado na produção de reagentes químicos. Se você tem esses materiais, faça sim o seu próprio álcool gel em casa. Mas, nesse tempo de surto, nesse tempo de pandemia, até mesmo a matéria-prima tem faltado. O preço tem ficado muito alto. E aí, eu pergunto para vocês devem estar perguntando: tá, mas e os vídeos que tem no YouTube falando de álcool em gel caseiro feito apenas com 2 ingredientes? Nesse caso, eu só tenho uma resposta para dar para vocês. Uma tremenda de uma fake news. Não acredite, pessoal. Álcool em gel, mesmo álcool em gel eficaz, tem que ser o álcool de cereal 70%, tem que ter o emulsificante correto e tem que ser feito com água filtrada ou destilada. Não acredite em álcool feito com gelatina caseira, porque uma coisa é você ter o aspecto físico semelhante, outra coisa é você ter a eficácia quanto ao produto. Outra pergunta foi feita pelo Eri Silva EG. Ele pergunta o seguinte: qual a diferença entre o álcool comum e o álcool em gel? Pessoal, estruturalmente falando, não existe diferença nenhuma. O que difere um do outro, além do aspecto físico, é porque o álcool comum, o álcool líquido, ele é mais inflamável do que o álcool em gel. O emulsificante usado no álcool em gel faz com que ele seja menos inflamável e, consequentemente, menos volátil, que acaba sendo mais indicado até por causa do estoque, dá para estocar por mais tempo. E o álcool comum, ele é ágil sim no combate do coronavírus.
Porém, ele rouba de nossa mão a água existente nela. Então, pode ser que se você esteja usando álcool líquido comum, você vai ter um ressecamento posterior nas mãos. Então, ao usar o álcool comum, use também um creme para hidratar as mãos logo após. Então, pessoal, para que nós não caiamos em fake news, para que nós não usamos da nossa inteligência para propagar a mentira. Realmente, até a data de hoje, até a data que esse vídeo está sendo gravado e vai ser publicado, nós não temos no Brasil hospitais lotados. Mas basta nos olharmos para o mundo para nós vermos o que vai acontecer se nós não esticarmos essa curva. O que essa curva significa para nós? Vamos dar uma olhada nesse gráfico que eu peguei da Gazeta do Povo. Esse gráfico, o eixo Y dele, o eixo horizontal dele, nos indica o número de pessoas contaminadas. O eixo X, o eixo das abscissas, o eixo horizontal, ele nos indica o tanto de tempo que está se passando. Observa que essa curva, ela tende a ser mais achatada, a curva em verde, mais achatada do que a curva em roxo. Por que disso? Como que isso, ao nosso bem, ao nosso ver, como que isso é útil? Pessoal, se nós colapsarmos os hospitais até o máximo dele, até o máximo da capacidade, seja ela hospitais públicos ou seja ela hospitais particulares, a demanda não atenderá a toda a população. Não haverá médico o suficiente para cuidar de toda a população. Não haverá equipamentos respiratórios para toda a população. E, infelizmente, nós teremos que ver casos como já foi visto na Itália, de pessoas terem que ser escolhidas para viver e pessoas terem que ser escolhidas para morrer. E aí, com todo o respeito que eu como professor tenho a vocês, eu pergunto para vocês, quem que vocês acham que iria viver? A pessoa que está mais debilitada? A pessoa mais velha? A pessoa cheia de problema de saúde? Ou o jovem que ainda tem toda uma vida pela frente, que pode trabalhar muito, que pode pagar muitos impostos ainda para movimentar a economia do país? E eu, assim como vocês, eu conheço pessoas mais velhas que nós amamos. Tem os nossos pais, tem os nossos avós, tem os nossos parentes ou pessoas conhecidas que nós gostamos. Então, nesse momento, não se desespere. Viva cada dia por vez. Viva cada momento. Coloque ideias em práticas. Coloque inovações em tempos de crise. Porque a crise, ela foi feita para nos fazer crescer. Nós aprendemos com ela. E é essa visão que o Help Química tem. Então, com base nisso, para encerrar essa aula, eu tenho um recado para vocês. Se puder, fique em casa. Não precisa estar perto de quem você ama para mostrar que ama nesse tempo de crise. Faça algo por todos nós, pelos conhecidos e pelos desconhecidos. Fique em sua casa. Se tiver de sair, saia com álcool em gel. Se não tem álcool em gel, não coloque mão nos olhos, não coloque mão na boca, não coloque mão no nariz, muito menos na face. Se possível, use máscaras para proteger das gotículas e evitar a contaminação de novas pessoas. Eu sei que existe alguém que você ama aí do outro lado, porque não é só o grupo de risco que morre por coronavírus. Todos nós estamos sujeitos. Nós queremos achatar essa curva para que se um dia você ou eu vier a se contaminar pelo vírus, nós possamos ter um atendimento digno, um atendimento no hospital que vai cuidar de nós. Então, pessoal, use da ciência, use dos conceitos que vocês aprenderam aqui hoje no Help Química. Não discuta, use dados, porque contra fatos não há argumentos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula temática de hoje.
deixe o seu curtir aí embaixo do vídeo. E aí, com base nisso, compartilhe com um colega. Se você compartilhar com um colega e pedir para que seu colega compartilhe com outro, com outro, com outro, a informação vai chegar até muitas pessoas que precisam dela de maneira eficiente, de maneira fácil e de maneira a valorizar a ciência. Então, se você esteve comigo até agora, eu deixo para você o meu muito obrigado. E lembre-se, cuide-se. Cuide-se porque há alguém que você ama que precisa de você. Há alguém que em casa espera por você todos os dias. Há alguém que espera por você no seu trabalho. Você alegra o dia de alguém. Então, nesses tempos difíceis, fique em casa. Fique no Help Química. Fique conosco. Muito obrigado por vocês estarem comigo até agora.